aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like nesse vídeo. Hoje tínhamos notícias 9h30, eu não opero notícia, meu operacional não funciona na notícia, então eu sempre fico de fora. A minha primeira operação foi depois das 10 horas, mas antes das 10 eu praticamente não estava nem acompanhando de verdade, porque eu sabia que eu não ia fazer nada. Então eu meio que nem estava acompanhando de verdade o mercado para ver o que ia acontecer. Porque para mim não é interessante fazer nenhum tipo de operação por conta da notícia, então eu prefiro esperar. Eu não gosto de fazer antes, porque é muito cedo, e é naquele período da notícia eu prefiro ficar fora da vol. Quando tem, né? Porque ultimamente tá tendo vol nenhuma, tá um negocinho mais xoxo. Então o mercado abriu, né? Abriu com um pequeno gap de alta, fez uma correção, fez um primeiro cruzamento. Esse primeiro cruzamento, já com o pivô aqui na cara, não fazia sentido nenhum entrar, na minha opinião, né? Logo no começo do dia, já com o pivô ali, então não fazia muito sentido. Aí o preço ficou trabalhando entre pivô e VWAP, testou o pivô aqui novamente. Logo na hora da notícia, com o resultado, o mercado deu uma aquecida, fez esse movimento de alta aqui. Como eu falei, eu fico fora, então eu espero alguns minutos até voltar a pensar em operar, para ter absorção da notícia no mercado, aquela coisa toda. Então, quem entrou nesse cruzamento ou pensou em entrar nele ignorando o pivô foi estopado, né? Nessa subida que ele foi estopado. No cruzamento de alta, quem entrou mesmo na notícia deu gain, né? Conseguiu ter gain, ele até voltou aqui no preço, mas não teria estopado, e depois teria pago o gain aqui em cima. Para quem gosta de operar retorno à média, esse tipo de situação, eu não entro, porque no meu caso, se romper a 21, eu não faço essa operação de falha ou pullback, né? Vamos dizer assim. Então eu não entro nesse tipo de operação, mas também era logo após a notícia, eu espero o mercado absorver o resultado, então eu também não faço essa operação aqui. Mas quem entrou também o mercado, aqui não, aqui. O mercado fez esse movimento aqui, quase 500 pontos de alta ele fez nessa movimentação aqui. Então quem entrou aqui também fez um bom trade nesse momento. Quando fez esse cruzamento de baixo, ele já confirmou abaixo da VWAP, estocástico dava condição, a gente tinha aqui mais de 250 pontos de distância do pivô, então até dava para entrar nesse trade com relação à análise somente no 11R, mas que eu sempre falo para vocês, o meu primeiro trade eu sempre tento que ele seja mais conservador, para eu não começar o meu dia com loss, né, não ter esse risco, então eu sempre vou tentar a operação mais conservadora. Quando eu olho essa entrada no 25R, vamos colocar aqui, ó, essa entrada no 25, o preço estava ainda entre as médias, então eu não me sinto tão confortável assim fazer essa entrada, eu prefiro esperar. Aí, ele, né, começou a cair, aí ele caiu um pouquinho só, voltou, não teria estopado. Quem entrou nessa operação, aqui na média de 200, ele andou 170 pontos. Então, pelo menos, teria protegido um 0 a 0 ou pego alguma coisa aqui, um trade mais curto. Ele subiu novamente, não teria estopado. Mais uma vez, ele chegou aqui perto do pivô, 195 pontos. E quem não saiu até esse momento, nessa subida aqui, foi estopado. Aí, deu esse cruzamento de alta. Tá, então o que eu avalio para não entrar nesse cruzamento? De alta, primeiro, tá fazendo topos descendentes, então ele tá mostrando uma tendência de queda, não tem porquê eu entrar na compra nesse momento, já que ele tá vindo de topos descendentes. Estocástico no meio do caminho, não dando com boas condições, então não acho interessante. Quando a gente olha no 25, provavelmente vai dar condições, vamos conferir. No 25, dando condições acima das médias, então é aquilo que eu falo, a gente tem que avaliar o tamanho do risco que quer correr, o que vale a pena. Nesse caso, a gente tem topos descendentes, que é ruim. Estocástico não está dando condições também, que é ruim. E no 25, trabalhando acima das médias, quer dizer, ele continua na tendência macro, mas uma entrada perigosa. Então, eu sigo preferindo não fazer esse tipo de entrada. Continua movimentando, novamente fez esse cruzamento de baixa, uma condição mais ou menos parecida. Aqui ele já está mais próximo ainda do pivô, 200 pontos, né? Para quem quer não considerar o pivô, só que o estocástico aqui já não dá uma condição tão interessante. Eu faço aqui, quem entrou,
ainda conseguiu pegar 160 pontos. Então, alguma coisa fez, não teria sido estopado nessa alta aqui, e se segurou o trade, ele andou bastante, aí deu um belo de um gain. Eu fiz a minha entrada pelo 25, eu até postei essa entrada. Eu fiz a minha entrada aqui no cruzamento no 25, quer dizer, eu entro mais atrasada, mas com uma tendência mais clara. Então, aqui a assertividade é maior, o meu risco é bem menor. Tanto que ele andou contra pouquinho, ó, 137 pontos, e depois ele andou, mas eu saí dessa operação com 350 pontos. Essa daqui eu cheguei a... Na verdade, os dois trades que eu fiz hoje eu postei. Aí, voltando aqui pro 11, então quem fez essa entrada pegou toda essa queda, né? Teve um bom movimento de queda, e novamente, nessa alta. Você entra nessa alta? Não, não entro. Quando cruzou o estocástico, estava dando condição. Aqui eu tive um movimento pequeno, mas a distância para VWAP estava muito curto, 150 pontos só. Porém, no 25 ainda estava em tendência de baixa, trabalhando abaixo das médias e aqui fazendo topos descendentes. Novamente, não vale a pena entrar, é um trade bem mais arriscado, então eu não fiz a minha entrada nesse ponto exatamente por essa condição. E ainda eu sempre falo para vocês, depois de um movimento forte, normalmente a primeira tentativa de reversão, ela costuma falhar. Quem entrou aqui não conseguiu nem proteger, caiu e foi estopado? Deixa eu ver. Não foi estopado, então deu sorte. Quem fez essa entrada conseguiu sair com 200 pontos dessa operação, mesmo não sendo uma condição tão favorável assim. Mas eu não faço esse tipo de entrada porque eu considero ela bem arriscada. E depois eu novamente fiz uma entrada no 25, mas aí na falha de topo no 25 e eu fiz a minha entrada e peguei 400 pontos nessa queda. Aí aqui, quem fez a entrada pelo 11 na venda foi estopado. Foi estopado, mas depois esse movimento ele se confirmou. Então aqui seria uma entrada de meio de caminho do estocástico, quer dizer, pelo estocástico no 11, essa entrada não seria boa. Então a gente tem que olhar rencos maiores para fugir um pouquinho desse ruído nesse momento. Por quê? Porque a tendência era de queda. Se a gente pega desse movimento, ele está caindo. Então a gente tem uma tendência clara de queda. Fazer compra não é interessante, mas mesmo a venda ele pode ter esses ruídos aqui porque é aquele respiro do mercado, uma pequena correção para continuar no movimento. Então quem entrou nesse movimento de queda que foi estopado porque ele voltou, e depois aí sim que ele caiu e fez um movimento de queda. Mas aquilo que eu falo, estocástico no meio do caminho, no 11 é sempre perigoso. Eu fiz a minha entrada nessa falha de topo aqui. O preço subiu, buscou as médias de novo, reverteu. Ele ainda não tinha feito um topo mais baixo. Quando fez essa reversão aqui que eu fiz a minha entrada, ele bateu na VWAP, voltou, eu fiz a minha entrada e peguei 400 pontos nessa queda. Se eu tivesse segurado, teria feito bem mais pontos, ó, porque... Vamos ver da minha entrada. Ele caiu quase 1000 pontos. Mas qual que é o problema? Eu estou num renco maior, o stop é mais puxado, então eu prefiro proteger pelo menos o ganho mínimo. Então, com o ganho mínimo, quando ele voltou, ele me tirou da operação. Mas ele deu ainda mais uma possibilidade aqui na 21 de mais 580 pontos, quer dizer, quem fez mais essa entrada aqui ainda pegou mais um tanto de ponto, mas eu parei nessa segunda, um dia mais chatinho, já deu a minha meta diária, então eu preferi parar. Quando a gente volta aqui pro 11, então ele deu esse cruzamento de venda que ele teria estopado, na sequência ele deu novamente esse de queda, teria dado um belo de um trade aqui, ele andou aqui 500 pontos, aí ele voltou, mas depois andou mais um tanto, 750 pontos. Então quem entrou nesse cruzamento de queda aqui fez a boa, ele andou bem. Aí novamente cruzamento de alta, eu não vejo sentido entrar nessa operação, apesar de aqui não ter estopado quem entrou, não estopou sim, quer dizer, ali ou saiu no 0 a 0 ou protegeu e saiu com alguma coisinha, mas ele andou só 160 pontos, andou bem pouquinho, mas novamente que eu falo, topos descendentes, não faz sentido entrar na compra enquanto você não tem um movimento superior ao topo anterior. Aí, mais uma vez, cruzamento de queda aqui no 11, mais 400 pontos no mínimo, quer dizer, hoje quem fez as entradas, mesmo pelo 11, sem antecipar o movimento, teve um stop válido, esse que eu considero stop válido, e essas compras é óbvio que eu ignoro porque não tem sentido entrar no meu ponto de vista, porque você tinha parâmetros que não te davam condições para fazer essas entradas. E aqui agora no finalzinho da tarde, ele fez esse cruzamento de alta,
teria estopado quem entrou, né? Se entrou no cruzamento, estopou, mas novamente que eu sempre falo, um cruzamento mais arriscado. Você quer fazer um cruzamento na tendência contrária, você tem que esperar pelo menos uma confirmação para ser mais seguro. Igual nessa daqui você não teve uma confirmação, porque ele subiu e já voltou. Nessa daqui ele voltou na 21, reverteu, e aqui sim, se você faz a entrada um pouco mais confortável, mas é o que eu falo, para mim, esse horário, fazer esse tipo de operação não faz sentido, porque você está entrando numa operação contrária ao movimento que está acontecendo no dia que era de queda, então eu prefiro ficar de fora. Então no mini índice foi isso. Hoje eu operei as ações, operei pouco perto porque hoje era DataX, então fica mais arriscado, tanto que, como ontem foi Datacom, ele abre já com esse gap de queda maior, né, por conta de pagamento de dividendos. Então, hoje ele ficou bem lateral, mais chatinho de operar. Eu fiz uma entrada só em Petro. Eu consegui pegar essa alta aqui. Eu não fiz essa primeira, né, porque o mesmo critério que eu uso em futuros eu uso aqui. Então, ele teve essa queda. A primeira tentativa eu não vou. Quando fez a confirmação, eu peguei esse trade mais curtinho aqui em Petro e preferi ficar de fora, porque era um dia mais arriscado. Compensação, hoje eu fiz Sambi 11, fiz três entradas muito boas, então hoje o dia foi bem positivo nas ações também. Então é isso, deixe nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao dia de hoje. Não esqueçam de deixar o like e lembrem-se que depois do vídeo do índice tem o vídeo do mini dólar, não deixem de dar aquela audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.